Grande Fortaleza, quarta-feira é dia de debate aqui. E mesmo com a comunidade internacional criticando atos de violação de direitos humanos, perseguição política na Venezuela, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva trata seu aliado venezuelano Nicolás Maduro, que em outras nações é considerado ditador, ele tratou com afagos. Isso gerou crítica tanto do lado da oposição quanto até mesmo de petistas. Na segunda-feira, Lula afirmou que a Venezuela é, abre aspas, vítima de uma narrativa de antidemocracia e autoritarismo. Você ouviu ainda agora na matéria, ele mandando que Maduro possa fazer as suas narrativas também. Mas as falas geraram essa repercussão toda. Os presidentes do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle, do centro-direita, e do Chile, Gabriel Boric, que é de esquerda, criticaram a fala do presidente sobre a tal da narrativa. Lacalle se disse surpreso com a fala, afirmou que sabem o que pensam a respeito da Venezuela e ao governo também. Gabriel Boric disse que não se trata de narrativa, mas de uma realidade séria. Lula rebateu dizendo que ninguém é obrigado a concordar. Depois da reunião de Itamaraty, agentes de segurança também do presidente, serviços do gabinete de segurança agrediram jornalistas, vocês já devem ter acompanhado. Confusão que começou durante uma entrevista de Nicolás Maduro, os seguranças tentavam impedir a aproximação de profissionais da imprensa. No empurra, um deles deu um soco no peito da repórter Délis Ortiz. No tumulto, não foi possível registrar imagens do momento da agressão. O Ministério das Relações Exteriores lamentou a agressão, afirmou que tomará providências para apurar responsabilidades. Uma outra coisa interessante é que ninguém sabe se partiu de um agente do Maduro ou de agentes do GSI. A gente vamos levar adiante essas informações. Hoje, participando do debate, Emanuel Freitas, doutor em Sociologia, professor de Teoria Política da UES. Doutor Emanuel, bom dia para o senhor. Bom dia, Nonato. Bom dia, Yuri. Bom dia a todos os ouvintes da Jangadeiro FM. Nós agradecemos a sua participação. Estamos aguardando o convidado, o deputado estadual pela União Brasil, líder do partido na Assembleia Legislativa, Sargento Reginaldo, que está tentando a conexão nossa através do Skype. A qualquer instante ele entra conosco. Mas eu vou lembrar aqui a você, ouvinte, que você pode participar fazendo indagações, opiniões, emitindo opiniões pelo 981-543814. No chat do YouTube, você vai lá, Jornal Jangadeiro, e você vai realmente conseguir acompanhar o debate também com a imagem. Professor, deixa eu conversar aqui com o senhor até a chegada do Sargento Reginaldo. A Venezuela volta ao centro das atenções ao participar de encontro de líderes de países aqui em Brasília. Enquanto Luiz Inácio Lula da Silva diz que as acusações de falta de democracia na nação caribenha são parte de uma narrativa, e aí houve a reação de outros presidentes. Qual é a avaliação que o senhor faz do tratamento dado a Maduro e também das palavras de Lula? Olha, eu acho que tem uma série de elementos que precisam ser separados nesses fatos, né? Eu acho que um primeiro elemento a considerar é que tanto Lula como os governos do PT sempre se comportaram como ardorosos defensores da democracia, e nem houve ameaças à democracia nos 4 governos do PT a nível nacional. Isso é a primeira coisa a se colocar. A segunda coisa é que o presidente Lula faz parte de uma geração de líderes de esquerda forjadas no século XX, que tem dificuldade de lidar com alguns fenômenos próprios do nosso tempo. Se a gente pegar mesmo nesse episódio, você tem o Boric, que representa uma nova esquerda, desde sempre condenando aquilo que acontece na Venezuela, aquilo que acontece na Nicarágua, coisa que o Lula teve dificuldade de fazer, tanto durante a campanha, se a gente lembrar, houve uma série de acusações de apoio a essas ditaduras de esquerda, né, por parte do então candidato Bolsonaro, tentando
enquadrar o Lula, encostar o Lula na parede para dizer se ele apoiava ou não o regime da Venezuela, o regime de Cuba e também o regime lá da Nicarágua, que inclusive faz perseguição a opositores. Houve sempre uma dificuldade do Lula se posicionar taxativamente durante a campanha com relação a esses países, dizendo inclusive que o Brasil respeitava as relações internas de cada um deles, e essa dificuldade é transposta então para o governo, já que, volto a dizer, o Lula faz parte de uma geração de líderes de esquerda forjada no século XX, que, vamos dizer assim, trata esses sujeitos como companheiros. Então, a Venezuela, ela funciona no Brasil, para parte da opinião pública, como um grande fantasma a estar o tempo todo ali legitimando um discurso, como a gente viu o Bolsonaro o tempo todo falar na campanha que o Brasil seria venezualizado, caso o Lula viesse a ser eleito presidente. Não é o que aconteceu, não é o que acontecerá, não é o que aconteceu em outros governos do PT, mas eu acho que esse episódio mostra uma série de atos equivocados de comunicação e também de ação, já que o Lula, antes de receber todos os presidentes da América Latina, recebeu antes o Maduro para uma conversa a dois. Eu acho que isso não deveria ter sido feito, e faltou uma condenação taxativa daquilo que acontece cotidianamente ali na Venezuela, que é a restrição de todos os direitos democráticos, que no Brasil a gente, a muito custo, consegue preservar aquilo que foi conquistado desde, pelo menos, o processo constituinte. Então, há uma série de equívocos de comunicação do presidente Lula que dá mostra de uma certa incongruência dele, da sua liderança, com aquilo que são os problemas do nosso século. É lamentável. Por sua vez, nós vemos líderes da esquerda, como Boric, e também líderes da direita comprometidos com a democracia, como é o caso do presidente do Uruguai, condenar taxativamente o regime ditatorial que está em curso na Venezuela e que não é uma narrativa, é uma realidade. Agora que, apesar de ser uma realidade, também existem narrativas construídas sobre o que acontece lá. Narrativas tanto à esquerda como à direita, e uma narrativa mesmo do próprio presidente Maduro de sustentar que ainda hoje aquilo ali seja um regime democrático. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sobre fatos existem narrativas, mas o Lula está equivocado em dizer que há um certo descomprometimento das outras nações com o que seria a realidade da Venezuela. Não é isso que a gente sabe que acontece lá. Deixa eu ser bem didático. Parte do grande público ouve falar narrativa, é narrativa de lá, é narrativa de cá. Explica, professor, o que vem a ser a narrativa citada pelos políticos em momentos em que isso leva a gerar mais polarização também. Olha, a política não é um fato, não é apenas o factual, né? Aquilo que acontece. A política é aquilo que acontece e aquilo que é dito sobre o que acontece. No começo da modernidade, esse processo de contar o que aconteceu cabia à imprensa, que era responsável pela formatação da opinião pública. Então, aquilo que acontecia nos espaços de poder era dito e contado, portanto, era narrado pela imprensa. À medida que ocorrem revoluções nos meios de comunicação, e no nosso tempo essa comunicação é descentralizada, ela não acontece apenas na imprensa, mas ela acontece por diversos sujeitos, ela é construída por vários sujeitos e propagada pelos mais diversos meios digitais. Existe uma pluralidade de narrativas. Se a gente lembrar, falando de ditadura, no caso do Brasil, quando houve o golpe militar, por exemplo, em 31 de março de 64, no dia seguinte você tem uma narrativa construída por um editorial do jornal O Globo, que dizia: a democracia venceu. Então, frente aos fatos que aconteceram no dia anterior, o jornal O Globo construiu uma narrativa. Não era golpe, era uma vitória da democracia para fazer freio ao comunismo que avançava no Brasil. No nosso tempo, nós temos uma pluralidade de narrativas, ou seja, uma pluralidade de histórias a serem contadas sobre um determinado fato. A gente está assistindo, amanhã será o segundo dia da CPI dos atos do 8 de janeiro,
E essa CPI, para mim, nada mais é do que tentativas de construção de outras narrativas. Então, você teve o fato do 8 de janeiro, e você terá governo e oposição tentando construir e legitimar a sua narrativa daquilo que foi os fatos. Os fatos estão lá, houve invasão do Congresso Nacional, mas não basta esse fato. É preciso, então, passar para a história construindo a narrativa. Ocorre que, no nosso tempo, a narrativa não é mais construída apenas pela imprensa tradicional, né? Ou apenas pela classe política. Existe uma série de atores na sociedade que trabalham para construir a sua narrativa, ou seja, para construir aquilo que será dito sobre o fato e passará como informação para gerações seguintes sobre o que teria sido o fato no final das contas. Então, a gente pode definir narrativa, grosso modo, não sei se eu respondi a sua pergunta, Nonato, mas acho que a gente pode definir a narrativa nesses termos. As narrativas surgem a partir, parece que, da tentativa de se explicar o que o que é real, não é isso? É uma tentativa de tapar o sol com a peneira, ou como o presidente chegou a dizer, tapar o sol com o dedo. Não, acho que a narrativa é isso mesmo. Vamos contar uma história sobre o que aconteceu. Obviamente, nessa contagem, na versão, pode tentar tapar o sol com a peneira ou tentar elucidar os fatos, né? Mas o que é preciso compreender é que a política não é um fato nu e cru. Ela é um fato que envolta em um simbolismo, e é nesse momento do simbolismo que entra em cena a construção de narrativas. Ok. As declarações de Lula na avaliação da maioria acirram a polarização que vem desde o governo passado. Enquanto petistas acham que não há uma estratégia deliberada do presidente de concentrar sua comunicação na sua bolha de eleitores, mas partidos aliados fora da esquerda veem consequências, como exatamente o acirramento dessa polarização e uma dificuldade maior do governo com um Congresso que é de direita em sua maioria. O senhor identifica essa possibilidade? Veja, nós tivemos duas eleições nacionais em 2022. Uma eleição, que é a presidencial, ela foi vencida pelo PT. A outra eleição nacional, que é a eleição do Congresso, ela foi vencida pela oposição. Então, e além do mais, como a eleição presidencial terminou empatada, se a gente pode dizer assim, né, então as duas forças políticas venceram. Então, as duas forças políticas governam o país. Então, é difícil você pensar a curto prazo numa certa esmorecida dessa polarização, porque os dois grupos políticos governam. Um está no Planalto e o outro está no Congresso. Então, um pode fazer frente ao outro, mas graças às dinâmicas que o Congresso Nacional tomou durante o governo Bolsonaro, o Congresso governa mais do que o presidente, do que o governo, né? Tanto assim que a gente está acompanhando uma série de derrotas no parlamento do governo, exatamente derrotas essas que são necessariamente vitórias do campo opositor. Então, como você tem dois vitoriosos, é como se da eleição presidencial, ou melhor dizendo, da eleição nacional, nenhum dos dois polos tivesse saído derrotado, porque um chegou à presidência e o outro está no comando, em termos numéricos, do Congresso Nacional, portanto, governa a agenda do Brasil. Você falou em agenda, eu vou até aproveitar, pegar um mote aqui. A produção do debate desta quarta-feira convidou integrantes do PT para que pudessem participar aqui deste debate, mas eles colocaram como impossibilidade de agenda. Então a gente está fazendo esse registro para que fique bem consciente junto ao público que nós convidamos alguém da ala petista que pudesse vir aqui fazer as colocações. Quem vem também fazer um contraponto com você, professor, é o deputado Reginaldo, que daqui a pouquinho ele entra conosco aqui no debate, depois do intervalo comercial, que é rápido. Estamos de volta com o nosso debate desta quarta-feira. Hoje o tema abordado aqui é a questão Brasil-Venezuela, a partir exatamente sobre declarações do presidente Lula, a maneira como ele tratou o aliado venezuelano Nicolás Maduro, que é considerado
por grande parte das nações do mundo como um ditador, e houve um tratamento com afagos. Alguém disse, mas para que ele trouxe? Ele não trouxe o Maduro, não foi? Ele veio a convite de uma reunião que todos os presidentes sul-americanos, para que pudessem discutir a possibilidade de uma união dos países, das nações, em torno de ideias realmente positivas. O que chamou mais a atenção foi esse trato de Lula e, principalmente, as declarações onde ele afirma que a Venezuela é vítima de uma narrativa de antidemocracia e de autoritarismo. Quem está adentrando agora ao debate aqui, a gente agradece. Deputado Reginaldo, seja bem-vindo. Obrigado, Renato. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Pela Band News. Bom dia, professor Emanuel. Eu vou colocar, Reginaldo, aqui para você, você que é líder da União Brasil na Assembleia. Nós já falamos as discussões em torno exatamente das colocações feitas pelo Lula sobre narrativa, tudo essa aqui. A pergunta que comecei a falar com o professor Emanuel Freitas diz respeito exatamente à questão inicial. A Venezuela é vítima de narrativa ou é vítima de uma ditadura? Pois não, Reginaldo? Renato, chega a ser de um profundo mau desrespeito com as milhões de pessoas venezuelanas, os nossos irmãos vizinhos venezuelanos, que estão padecendo a maior crise da história daquele país, passando fome, as pessoas que estão buscando, inclusive o nosso país, refugiadas, pela perseguição que vivem, pela miséria que estão enfrentando naquele país. E simplesmente o presidente da República do Brasil negar toda essa multidão de vítimas e dizer que o presidente Maduro é, na verdade, vítima de uma narrativa. Ele é, sim, um ditador, hoje com um prêmio de recompensa pelo governo americano pelos crimes contra a humanidade. Nós temos declarações da União Europeia, da própria ONU, confirmando os crimes cometidos contra a humanidade, crimes de tortura, violência sexual, cassação de direitos, privação de liberdades, inclusive da imprensa e de opositores. E aí o mundo está espantado com essa fala absurdamente desastrosa, mais uma fala infeliz do presidente da República, que vem cometendo erros sucessivos de forma internacional, como no seu posicionamento da guerra da Ucrânia e da Rússia, e agora, mais uma vez, afrontando o mundo. Porque na hora que ele diz que é uma narrativa, ele está mais uma vez se colocando contra o governo americano, contra a União Europeia, contra a própria ONU, que já declararam que, de fato, a Venezuela vive um regime ditatorial, e com milhares e milhares, aliás, milhões de vítimas desse ditador que está hoje em solo brasileiro. Não é simplesmente o fato dele estar aqui, mas é a forma como ele foi recebido. A defesa camarada ficou estampada, ficou clara e explícita, porque até um dia desse, inclusive, a Justiça Eleitoral proibiu de fazer associação entre os dois líderes políticos na campanha eleitoral, mas agora fica claro onde é que estava a narrativa. A narrativa está aí. O PT, de fato, ele apoia as ditaduras latino-americanas, como a ditadura cubana, como a ditadura chinesa, enfim. É a forma que o PT entende de governo, as suas alianças com aqueles que conspiram dos mesmos ideais socialistas, que lamentavelmente não deu certo em nenhum lugar do mundo. Deixa eu ver aqui um contraponto fazendo aqui. Professor Emanuel Freitas, por gentileza. Eu acho que tem um reparo a fazer na fala do Reginaldo, que é o seguinte: o que nós dizíamos no começo que tinha uma coisa, outra coisa. O que a gente viu ontem, eu vi desde segunda-feira, é o seguinte: nós temos apoiadores de ditaduras europeias e de extrema-direita tentando fazer oposição e posar de críticos de ditaduras latino-americanas e de esquerdas.
A gente não pode esquecer que o governo Bolsonaro estreitou laços com as sanguinolentas ditaduras, como a gente pode ver, inclusive, com a ditadura da Arábia Saudita, que transformou esse apoio que o governo Bolsonaro deu àquela ditadura, por exemplo, em vários mimos, inclusive com joias que estão sendo investigadas, né? Ao passo que você tem parte da esquerda que é simpatizante desses regimes, inclusive, como você falou no começo, era para estar aqui uma pessoa do PT que fizesse o devido contraponto político ao deputado Reginaldo, que não me cabe fazer, apenas esclarecer alguns elementos acima, ou pelo menos para além das disputas político-ideológicas que ocorrem no Brasil. Mas você tem também apoiadores de ditaduras de extrema esquerda na América Latina, tentando contrapor-se, cada um tentando pousar como defensor da democracia, que não é bem o que corresponde aos fatos. O Reginaldo falou da ditadura da China, que foi uma narrativa muito bem elaborada e que circulou bastante por meios bolsonaristas durante o governo Bolsonaro, sobretudo durante o período trágico da pandemia de Covid-19, mas o governo Bolsonaro, apesar de, para os seus apoiadores, falar, como o Reginaldo fala, de ditadura chinesa, estreitou laços comerciais importantíssimos com a China durante o governo. Então, para o grande público, acusa-se o regime de ditatorial, mas então faz o jogo ideológico, faz o jogo de narrativa, mas na ordem concreta das coisas, estreitou laços com o regime, com a República Chinesa, né? Então, uma coisa, outra coisa. E aqui eu gostaria de registrar também... Professor, deixa eu só fazer um parêntese. Só um minuto, deixa eu só concluir, passo a palavra para você com toda... E o episódio também do Chaves, né, do Maduro, inclusive proporcionou com que um populismo rasteiro, uma demagogia rasteira, tomasse conta de alguns sujeitos, a ponto de alguém aqui no Ceará pedir, informar ao governo americano para que o governo americano viesse prender o Maduro aqui no Brasil, né? Como se o governo americano pudesse invadir um país. Então, o que esse nobre deputado está propondo era que houvesse uma invasão do solo nacional por tropas americanas para vir prender o Maduro aqui. Isso nada mais é do que um populismo mais rasteiro e uma demagogia mais rasteira para posar de machão, para posar de valente e para posar de democrático quando passou o seu ideário, né, o seu espectro político não corresponde com os fatos dessa pose de democracia. Então, como eu disse no começo, o episódio revela várias coisas, o episódio em si da vinda do Maduro e da pompa desnecessária que o presidente Lula e o governo do presidente Lula concedeu ao Maduro, que é um ditador, isso é inegável, a pompa foi desnecessária na sua recepção, mas o evento, aí sim, dizendo respeito a narrativas, o evento serviu como elemento para a construção de diversas narrativas que, não por serem narrativas, são deslegítimas. Porque, como eu estava dizendo, narrativa é uma construção sobre o real. Inclusive, a democracia e a teoria democrática é uma narrativa sobre a democracia. Renato, eu gostaria só de fazer um parêntese. Quando o professor fala da relação do governo anterior com outras ditaduras, como a Arábia, eu vou incluir, inclusive, a relação que o governo Bolsonaro teve com a Rússia durante o processo da pandemia, né, durante o período de Covid, de negociações comerciais importantes para o país, que teria sofrido muito mais economicamente se o governo não tivesse feito o que fez na relação, por exemplo, dos fertilizantes com a Rússia. Agora, nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando de relações comerciais, como o Nonato pontuou quando disse que esse presidente está aqui com vários outros presidentes da América do Sul. Nós estamos falando da forma, nós estamos falando da verdadeira narrativa que é a do governo federal, de dizer que a Venezuela é vítima. Vocês poderão me ver daqui a poucos dias citado com o governador Elmano. Isso é uma relação institucional, apesar de todos os meus contrapontos como a forma de governar do governo petista. Mas essa é uma relação institucional. Daí a eu dizer que eu estarei defendendo o governador Elmano em práticas políticas que eu discordo é outra coisa.
Nós estamos falando de duas coisas realmente distintas. E nesse momento, inclusive a imprensa nacional, que passou o período todo pré-eleitoral e eleitoral, favorecendo essa narrativa do retorno de um político que foi condenado em 3 instâncias à presidência da República, e agora, justamente, a própria imprensa vem destacando todas essas falas desastrosas do presidente Lula, principalmente nesse momento, que virou destaque nacional, agora até uma jornalista agredida, e aí, finalmente, parece que a imprensa acorda para o que nós estamos vivendo, para os riscos que nós estamos vivendo, porque se chamou, se classificou, jogou a pecha, carimbou os peitos do presidente Bolsonaro de ditador. Mas por 4 anos, livremente, todo mundo o acusou de genocídio, todo mundo o acusou de ditador. Nós não tivemos um deputado de oposição caçado, nós não tivemos um deputado de oposição de esquerda preso, nós não tivemos um jornalista cesseado, nenhum veículo de comunicação em rede social bloqueado, mas nesse pouco tempo do governo do presidente Lula, nós já tivemos isso tudo acontecendo. A câmera, só que corrigir aqui a câmera, que está dando problema. Nesse pouco tempo estamos acompanhando. Do Lula, nós já tivemos vários opositores sendo cesseados, inclusive parlamentares, vários canais de comunicação sendo bloqueados, e o governo querendo instalar o Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade sendo instalado no Brasil, certo? Cesseando, inclusive, liberdades, né, até da própria imprensa. É isso que precisa ser dito, não é um ato fortuito. A visita de Maduro mostra, sim, com que tipo de prática o presidente da República sintoniza, com que tipo de prática política ele comunga. Foi dele a fala lá atrás de que ele queria instalar socialismo à brasileira, certo? Mas nós não temos em nenhum lugar onde o socialismo à brasileira, a cubana, a venezuelana, enfim, foi instalado. Nós não temos em nenhum lugar desse respeito às práticas democráticas. Isso é fato, isso não é narrativa, isso é fato. É só fazer um mínimo esforço de estudar as questões de fato da nossa história política no mundo e nós faremos isso. Deixa eu colocar aqui uma... Nonato, eu queria só fazer um parênteses à fala do Reginaldo. Então, o ouvinte acaba de ver o que é a construção de uma narrativa, né? Dizer que jornalistas não foram agredidos durante os 4 anos do governo Bolsonaro é, no mínimo, não corresponder aos fatos. Nós tivemos relatórios, inclusive internacionais, do número de agressões a jornalistas que quadruplicaram durante o governo Bolsonaro. A gente viu o que os jornalistas sofriam, jornalista do Globo, da Folha, do Estadão, que são jornais de direita, como, por exemplo, o Estadão, o que eles sofriam na mão de apoiadores do presidente e do próprio presidente Bolsonaro a nível de agressão, a nível de perseguição, inclusive influenciada pelo presidente e pelos seus filhos. Então, dizer que, contra os fatos, não houve agressão e não houve perseguição ao trabalho da imprensa, basta a gente ver os vários discursos que o presidente Bolsonaro fez de tentativa de fechamento, por exemplo, do Grupo Globo, quando o fechamento não diz respeito, de não renovação da concessão, da renovação da concessão da Rede Globo, por exemplo, que se daria durante o governo Bolsonaro. Então, alguém chegar se deu, dizer, professor, se deu, foi renovado, anos de perseguição a jornalistas, diuturnamente, cotidianamente acontecendo durante o governo Bolsonaro, alguém chegar e dizer que não houve perseguição a jornalistas durante os 4 anos que se passaram, eis o exemplo do que seria a construção de uma narrativa, a gente acabou de ver na fala do deputado Reginaldo. Tá? Só queria fazer se deu, professor. A renovação da Globo se deu no governo Bolsonaro. E o que o senhor está chamando de agressão é a forma crítica que o presidente da República mostrou para o Brasil, a tendência, infelizmente, militante da grande mídia brasileira. Não, o que eu estou chamando de agressão, Reginaldo, é as agressões que os jornalistas recebiam à porta do Planalto. Eu não me lembro de nenhum jornalista levar um soco, como aconteceu ontem, durante a visita do Nicolás Maduro. O senhor pode pedir a sua assessoria para quantificar a quantidade de denúncias de jornalistas agredidos por apoiadores do presidente
lá no cercadinho. Olha só, agredidos por apoiadores do presidente. Nós já tivemos em manifestações do MST, nós já tivemos em manifestações de Black Box, de um apoiador do Maduro. Então é a jornalistas agredidos em rua no Brasil. Desculpa, tá? Nós não estamos falando de militantes da esquerda, nós estamos falando da autoridade política. Nós estamos falando de autoridade política. Nós tivemos jornalistas agredidos em manifestações de Black Box, de MST no Brasil, que são todos movimentos de esquerda. E isso não era jogado na conta do governo. Isso nunca foi jogado na conta do governo federal. Mas agora, quando um militante comete qualquer crime, é da conta do presidente da República. São 2 pesos e 2 medidas. É assim que vocês normalmente medem as coisas. São 2 pesos e 2 medidas. Né? E agora, mais uma vez, a gente está assistindo isso. Por exemplo, era orçamento secreto. Agora não é mais orçamento secreto e a própria mídia colabora com esse tipo de narrativa. O que era absurdo no governo Bolsonaro, inclusive na boca do presidente da República, nesse momento é algo extremamente comum. Né? Eu até corrigiria a sua fala na sua análise de que houve 2 eleições e o PT ganhou a presidência da República e a direita ganhou a do Congresso Nacional. O que está posto no Congresso Nacional nesse momento, professor, quem ganhou o Congresso Nacional, mais uma vez, foi o Centrão. Foi o Centrão, não é a direita. Né? É o Centrão, que continua dando as cartas na Câmara Federal, no Senado da República, inclusive, para contragosto, né, do presidente, que não conseguiu compor até esse momento maioria. Só fazendo uma observação sobre a sua fala de análise política desse cenário que nós temos em Brasília. Agora, com relação ao orçamento secreto, eu não posso falar nada, mas quem pode falar é o presidente do seu partido, União Brasil, que compõe o governo federal, e também o deputado Elmar Nascimento, que é o relator do orçamento. Então, são esses sujeitos que podem falar melhor para o senhor e para a opinião pública sobre orçamento secreto. De fato, eu não tenho como reunir elementos aqui. Tá? Nós estamos aqui com um debate sobre, muito simples. sobre a questão. Só um instante, Reginaldo, apenas. Pode continuar, Nonato. Apenas para situar o nosso internauta, o nosso ouvinte que tem ligado agora a 101.7. Estamos debatendo exatamente as discussões em torno do tratamento dado por Lula ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, as citações de narrativas também, e esses 2 debatedores, tanto o sargento Reginaldo, deputado estadual pela União Brasil, quanto o doutor em Sociologia, professor de Teoria Política da UESP, professor Emanuel Freitas, estão fazendo avaliações sobre a realidade. Apenas queria fazer uma citação, Reginaldo, como jornalista, de que no governo Jair Bolsonaro, jornalistas eram sistematicamente perseguidos, atacados fisicamente, ameaçados de morte. A situação piorava se eram mulheres, é bom lembrar, se eram mulheres, pois juntava misoginia ao ódio ao jornalismo. Durante os governos do PT também houve ataques, mas não como política de governo. Apenas a título de esclarecimento do ponto de vista jornalístico. Estou voltando para conversar com vocês 2 agora a respeito de uma questão que eu acho muito importante. Já falei com o professor, mas eu gostaria de incluir agora a sua opinião. Reginaldo, as declarações de Lula estão acirrando um debate que vinha acontecendo desde o governo passado, que é a questão da polarização, enquanto petistas acham que não há uma estratégia deliberada do presidente de concentrar a sua comunicação somente para a sua bolha de petistas, como geralmente fazia Bolsonaro. Bolsonaro falava para os seus seguidores. O tratamento. O acirramento dessa polarização cria uma dificuldade maior, já que há também uma discussão da direita, que é a formação no Congresso Nacional. A sua avaliação, Reginaldo, a polarização parece que se acentua com esse discurso do presidente Lula? Renato, eu vou dizer, como você pede a minha avaliação, primeiro eu lamento muito que o Brasil não tenha saído dessa polarização, certo? Parece que a eleição não acabou, né? E nós vivemos, na verdade, muito mais parece uma arquibancada de um clássico Ceará-Fortaleza, Flamengo-Vasco, Corinthians-Palmeiras,
do que, de fato, uma Muito discussão bem. mais aprofundada sobre o que interessa ao povo brasileiro. É isso que precisa realmente nesse momento, é entrar em pauta, entrar em discussão. Não há ninguém além do próprio Lula e do próprio Bolsonaro que saia ganhando numa polarização dessa. Porque esses dois grandes líderes políticos acabam, na verdade, criando esse campo onde somente isso fica em evidência quando grandes fatores da política nacional estão completamente em segundo plano. Nós temos um problema sério para enfrentar de saúde pública em nível de Brasil, nós temos um problema sério de segurança pública em nível de Brasil, nós temos que fazer esse país avançar em nível de investimentos, de infraestrutura, de emprego e renda, e o que se discute até agora? O que se discute até agora é um governo que tem, infelizmente, eu digo para vocês sem nenhuma cerimônia, eu já votei no presidente Lula lá atrás. Eu votei e não foi só uma vez, e todo mundo que me segue conhece essa história. Mas, lamentavelmente, hoje é até decepcionante ver o nível de discussão que o presidente da República, que propôs unir o país, que propôs virar uma página, que classificou como um grupo que trazia a cultura do ódio e agora o amor tinha vencido, fez uma campanha em cima de propostas extremamente populistas e agora o que nós estamos vendo é tudo isso dissolver e o cidadão que mais precisa está ainda nessa situação, aguardando melhoria da sua condição de emprego e renda, aguardando uma tal da picanha que depois virou figura de linguagem, lamentavelmente ainda vítima em todos os grandes centros urbanos do narcotráfico dominando o nosso país, enquanto a gente tem um ministro da Justiça que consegue trafegar livremente em áreas conflagradas pelo narcotráfico no Brasil, sem nenhum aparato especial de segurança, mas tem dificultado, sim, quer tirar arma de cidadão, mas não faz nenhum programa, não apresentou até agora qual é o programa brasileiro para enfrentar o narcotráfico e resolver esse problema que tem tirado a vítima de milhares de brasileiros, que tem feito pessoas perderem seus direitos. Nós não falamos no Brasil sobre violência contra crianças e adolescentes, sobre pedofilia, crimes contra as mulheres, que parece ser na narrativa muito bonito para o PT, mas na prática a gente não vê essas políticas avançarem de segurança pública para garantir essas mulheres seus direitos. Então, eu vou reforçar. Eu lamento a polarização, né? Eu sou um deputado de oposição, eu sou um deputado que me situo hoje conservador, mas eu discuto aqui na Assembleia Legislativa e aprovei várias mensagens do governo do PT, certo? Porque o que interessa é o que é de relevância para o cidadão. E a gente não pode ficar toda hora querendo politizar discussões que devem pulsar acima das questões partidárias ou mesmo ideológicas. Então, essa é uma luta, é difícil, porque o clima está acirrado e, lamentavelmente, né, a presidência da República não colabora para que a gente possa apaziguar esses ânimos e ter um Congresso discutindo as pautas que são relevantes, de ter um Congresso realmente fazendo o país voltar a andar e o próprio governo federal, que até esse momento, infelizmente, não disse a que veio. Se queria fazer um terceiro mandato, é a análise de todos os especialistas, mesmo os mais à esquerda já tem falado que o governo tem errado muito, e é o Brasil que está perdendo com isso. Professor Manuel, só para a gente estar chegando ao final já, e infelizmente o nosso querido Reginaldo chegou com atraso por conta de problemas técnicos, mas eu acho da maior importância de toda a participação de vocês dois. Só para colocar aqui, pelo que o senhor analisou, Bolsonaro incentivava a briga e o conflito, Lula não está brigando com ninguém, está passando a opinião dele. O que é que isso muda o país, professor Manuel? Bom, eu não disse que o Lula não está brigando com ninguém, até porque eu acho que tem uma coisa... Então, a colocação em relação à questão dos jornalistas, só que eu queria citar. Sim, se de fato você não tem um discurso cotidiano de incitação, mesmo emissoras de TV, só para dar um exemplo, né?
como é a Record, como é o SBT, que são terminantemente bolsonaristas, que o foram durante a campanha, que fazem oposição ao governo do PT. Mesmo essas emissoras não recebem 10% de críticas radicais do presidente Lula, como, por exemplo, as organizações Globo recebiam cotidianamente do presidente Bolsonaro. Então, uma coisa é uma coisa, se a gente não pode ter dúvidas quando, como eu falava no começo, dos que foram os governos do PT comprometidos com a democracia, nós também não temos dúvidas do que foi o governo Bolsonaro, que também cotidianamente fazia ameaças a diversas instituições democráticas por dentro delas. Como a gente vê também parlamentares que fazem ameaças à democracia estando no parlamento. Então, disso eu não tenho a menor dúvida, não há narrativa que se contrapõe aos fatos que nós observamos nos últimos anos com relação ao governo Bolsonaro e das últimas décadas com relação ao governo do PT. Agora, eu só faria um complemento à fala do Reginaldo, né? Porque, assim, você de fato tem um governo que não conseguiu mostrar a sua agenda, mas a gente volta àquilo que eu havia falado no início. Não dá para o governo mostrar a sua agenda se o governo foi vencedor na eleição presidencial, mas não foi na eleição para o Congresso. Então, nós temos duas agendas distintas com força. Um tem a força da caneta, um tem a força ministerial e o outro tem a força dos votos no parlamento. Só para dar o exemplo do partido ao qual o Reginaldo está filiado, que é a União Brasil, esse partido tem 3 cadeiras ministeriais. E o Elmar Nascimento vive a dizer, em entrevistas pelos jornais afora, que isso não significa nada para o partido, porque as cadeiras que são ocupadas pela União Brasil são de cotas pessoais, não são de cotas partidárias. Então você tem um presidente que, pelo presidencialismo de coalizão, pensa contar com um partido, que é a União Brasil, mas que não conta com esse partido, que tem ajudado, junto com a oposição, PL, PP, e outros, a derrotarem as agendas do governo. Nós estamos, inclusive, com o Reginaldo me corrija, com as MPs da reorganização ministerial que podem caducar se não forem votadas, salvo engano, hoje, Reginaldo, não lembro bem, tá? Então, pense o seguinte, o governo criou ministérios, deu ministérios para partidos, e esses partidos não votaram a MP que lhes favorece enquanto partido, tudo bem? Que os contempla enquanto partido. Então, daí nós temos a ideia do quanto será difícil uma governabilidade, e eu diria mais, será difícil entregar parte considerável daquilo que se prometeu durante a campanha por conta dessas duas agendas que governam o Brasil. E veja, como o bolsonarismo foi muito vencedor no Congresso, o bolsonarismo não conversará com o governo. Então, não é que o governo não queira conversar, é que não existe com quem conversar no parlamento, porque ele está tomado de bolsonaristas. E por mais que o Reginaldo e qualquer outro deputado que apoie o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, fale contra a polarização, eles sabem que, para eles, é importante manter a polarização. Nunca, como no atual momento, é rentável ser oposição no Brasil. A eleição municipal está ali e a eleição presidencial também. Portanto, então não tem com quem o governo conversar no parlamento, porque ele está tomado de apoiadores do ex-presidente. E veja, mais uma vez, só para citar o caso do União Brasil, ele está no governo fazendo oposição ao governo. Então, obviamente, não tem como o governo entregar muita coisa se ele dorme com o inimigo. Reginaldo, estou no final, estou dando aí 1 minuto para que você possa responder ao professor Emanuel. 1 minuto, infelizmente, não vai ser o suficiente, até porque, de fato, é um assunto extremamente complexo. A escolha do governo federal por 2 ministros do União Brasil foi escolha do governo federal, não foi articulação do governo com o partido União Brasil. Então, isso coloca a União Brasil hoje numa condição de autonomia, de independência. Nós temos parlamentares mais ligados ao governo, inclusive aqui na nossa bancada estadual.
e nós temos parlamentares fazendo franca oposição, que foi esse o desafio que nós levamos para as ruas durante a campanha. Então, e isso é próprio da República, isso é próprio da democracia, certo? O Congresso, o parlamento, ele tem que ser independente, autônomo. Eu gostaria muito que a gente tivesse um parlamento independente aqui no estado do Ceará. Lamentavelmente, não temos nos últimos quase 20 anos. Né? Então, ter um parlamento independente é fundamental para a democracia. É o poder que, de fato, representa todos os segmentos sociais. Então, ele precisa, de fato, ter essa autonomia para botar em prática aquilo que o povo espera deles. Nonato, só agradecer pelo espaço curto, desculpa as dificuldades técnicas para a gente entrar, agradecer ao professor pelo contraponto, estamos sempre abertos ao bom debate, à contraposição de ideias, né? É o meu objetivo, contrapor ideias, eu sei não disso. pessoas, e é isso que a gente tem levado no nosso trabalho. Um abraço para você, um abraço para o querido professor também. Nós agradecemos a participação e, mais uma vez, fazemos citação aqui às pessoas que nós convidamos, integrantes do PT, que pudessem fazer aqui o debate com... entre os debatedores tivesse um representante do PT, mas por questões de agenda eles realmente pediram desculpas. Obrigado a todos. 10h55. Você ouve